Boa tarde a todos, iniciando mais um vídeo desse canal, sejam bem-vindos. Graças a Deus, vamos trabalhar. Hoje eu queria falar um pouco para vocês do quão importante tem sido para mim estudar a respeito de Deus e a respeito dos ensinos cristãos de Jesus, que tem sido fundamental para minha mudança de vida, para minha mudança de conduta e para melhorar meus hábitos, sabe? Cuidar da minha saúde mental tem sido muito importante. Quando se fala de Jesus, eu acredito que vem muito na cabeça a questão religiosa, né? Os grandes templos, as grandes religiões. E nos meus estudos eu percebi que eu não gostaria de tratar Jesus como se fosse uma religião. Eu gostaria de falar sobre ele, mas não no sentido fanático, como se ele fosse um Deus. O que eu tenho percebido através dos meus estudos é que Jesus foi um espírito que viveu antes de mim, aqui na Terra, há 2000 anos, com uma evolução muito grande, né? Com um conhecimento muito grande, tanto das leis morais quanto das leis universais, do universo. Tanto foi importante que a gente hoje divide, né, o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Então, eu vejo ele como um professor, como um instrutor, digamos assim, um pescador de almas, vamos dizer assim, né? Porque quando eu estava na minha vida desregrada e cheia de excessos, eu estava um pouco sem norte, sem caminho, né? E entrar em contato com os ensinamentos desse irmão, digamos assim, vamos chamar eles de irmão, né? Foi muito importante para mim, para eu entender algumas coisas. E a outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu andei dando uma olhada em outros estudiosos que eu considero, assim como Jesus, espíritos que passaram pela Terra que também são bastante evoluídos. E, de certo modo, eu encontrei um certo denominador comum entre eles. Vou exemplificar. Por exemplo, há mais ou menos 600 anos antes de Cristo nascer, Siddhartha Gautama já existia, morava no Nepal. E ele se iluminou sua consciência e hoje ele é considerado Buda, um iluminado. E basicamente, né, eu não vou me aprofundar no assunto, mas ele trazia a ideia do conhecer-se a si mesmo, né? Da iluminação da consciência, de expandir a consciência. Ele trazia a ideia de encontrar o Deus em você mesmo. E isso vai de encontro direto com um dos ensinamentos de Jesus, que dizia: vós sois deuses. Outra coisa curiosa também, muitos anos antes de Cristo, Sócrates e Platão. Há alguns estudiosos que dizem que Sócrates foi um precursor das ideias cristãs e espíritas. Eu vou chegar lá. Lembrando que todas as informações que eu venho trazendo, eu vou deixar na descrição do canal, aqui embaixo, tá? Todas as fontes, quem quiser pesquisar, terão tanto obras literárias quanto vídeos de canais que eu acredito que sejam instrutivos e tem me feito bem, né? Então você tem Sócrates e Platão. Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão vem trazendo algumas coisas que Sócrates disse, principalmente a respeito da imortalidade da alma, da continuidade, do princípio inteligente, né? Uma ideia talvez um pouco primitiva, talvez, a raiz ali, o começo do que seria depois a ideia cristã e depois espírita, de que a alma é imortal e de que o corpo ele é perecível e que o bom e o belo estariam fora do corpo, né? Como eu disse no outro vídeo, da consciência ser algo externo e estar se manifestando num corpo de carne temporariamente. Isso, se a gente estuda isso, se a gente aprofunda isso, dá pra gente
entender muita coisa que eu vou trazer e compartilhar com vocês com o tempo. Hoje eu não vou usar o quadro, ele tá aqui, mas eu vou falar um pouco sobre isso, que eu quero passar essa visão de Jesus, de entender que ele é um professor, um espírito com alto grau de evolução, mais velho, mais antigo, e por ser mais velho e mais antigo, com mais conhecimento de como funciona o universo. É claro que o ser humano da Terra, nós, vivendo num planeta de terceira dimensão, material, a gente limita as coisas, nós temos uma visão estreita, então a gente transformou tudo aquilo numa religião, né? E houve brigas, tudo mais por causa daquilo. Mas onde eu quero chegar? Você tem vários Cristos na humanidade, né? Por exemplo, Siddhartha Gautama foi um espírito nível crístico, né? Alguém que se auto-iluminou e deixou um legado. Qual que era o legado dele, principalmente? Buscar se conhecer, expandir a consciência, encontrar o Deus em você, alcançar a plenitude. Vamos mais além. Nós temos, por exemplo, Bhagavad Gita, que é uma obra, um clássico da cultura oriental, né? Vamos falar um pouco do Oriente, bem brevemente. A figura de Krishna, né? Nesse livro, ele conta a história do diálogo entre Krishna e um príncipe. E basicamente, qual que é o ensinamento que Krishna fala para o príncipe? Que a luta não é contra as outras pessoas, mas sim contra si mesmo. A luta, ela é interna, a busca pelo divino dentro de você. E o que diz os ensinamentos cristãos? A luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra, enfim. Então, quando eu comecei a estudar e buscar esse conhecimento, eu comecei a ver que na cultura ocidental e na cultura oriental, existiram espíritos, pessoas que viveram aqui e que trazem um conhecimento que tem um certo denominador comum, onde a gente pode fazer essa pesquisa e, de certa forma, se aproximar um pouco mais de Deus e do nosso Deus interior, né? Então, essa pesquisa vai me direcionar por esse caminho, né? Então, eu acredito muito nisso, né? O Sócrates e Platão vieram trazendo aquela ideia de imortalidade da alma, né? Você tem Krishna falando sobre essas lutas internas, né? Você tem Buda. E curioso observar que nem Jesus, nem Siddhartha Gautama e nem Sócrates deixaram nada escrito. Curioso, né? Será que isso limitaria o conhecimento que eles têm? Outra coisa interessante também, Krishna, Siddhartha, Jesus, entre outros, traziam a ideia de unicidade de Deus, que Deus, ele é um só. E a partir disso, eu fui estudar Deus, né? Entender um pouco melhor desculpa, acho que não é nem esse o termo, que é Deus, através da doutrina espírita. Todos esses conhecimentos foram me levados através da doutrina espírita. Então, aqui no meu canal, eu quero falar sobre espiritualidade de uma maneira aberta, de uma maneira bem abrangente. Eu vou procurar ao máximo não me prender em nenhum sistema de crenças. Essa religião X, essa religião assado, essa cultura oriental, ocidental. Não, eu vou procurar, na verdade, encontrar um denominador comum para seguir adiante na pesquisa. E eu tenho certeza que quem se interessar pelo esse assunto vai gostar muito, porque a doutrina espírita, que é a principal, né, da qual eu estou me debruçando, ela traz coisas muito interessantes, né, a respeito do pensamento, de como o pensamento se manifesta e tudo mais. Então, eu hoje, como eu não desassocio a minha parte espiritual da minha parte mental e física, faz-se necessário estudar Jesus. Poderia ser outra pessoa? Poderia ser o budismo? Claro. Poderia ser o Krishna? Claro. Mas eu escolhi o cristianismo. Mas existe todo um denominador comum aí entre os antigos pensadores, né, e os ensinamentos cristãos. Dá para fazer um paralelo muito legal e é muito interessante isso. Então, há de haver alguma verdade por trás disso tudo. É o que eu tenho estudado, o que eu tenho buscado, não é? E
É por isso que a maioria dos meus vídeos eu vou falar bastante do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes até fazer um estudo, fazer vídeos só para fazer uma meditação, uma oração, que com certeza melhora o meu dia, né? Acredito que uma oração não é nada mais, nada menos do que uma evocação que você faz para o universo, né? Pois eu acredito que o universo, ele não é um caos, ele é uma força inteligente, ele se manifesta de uma maneira inteligente e se comunica com o Celso através de símbolos, através de simbologia. Mas, como diz uma obra que eu gosto muito e que eu vou citar bastante aqui, o Cabala, ele diz assim: os lábios estão cerrados, senão ao ouvido do conhecimento. O que isso quer dizer? Significa que para eu conseguir ver a vida de uma maneira inteligente e de uma maneira que me traga símbolos, eu preciso ter olhos de ver. Ou seja, eu preciso acreditar que a vida não é esse caos, que a vida existe um princípio inteligente por trás. E quais as premissas que eu uso para me ajudar? A unicidade de Deus, a imortalidade da alma e essa pesquisa que eu tenho continuado. Bom, eu acho que esse vídeo já está um pouco longo, né? Vou gravar bastante coisa ainda vou usar esse quadro, mas só para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês uma frase que Sócrates disse antes de sofrer aquele destino, né? Terrível. De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Então você percebe que aqui já tem uma raiz, uma semente de um princípio que viria a ser abordado de uma maneira muito abrangente na doutrina espírita, né? E que tem me ajudado muito a entender isso para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa de valores, para aplicar princípios espirituais na minha vida. E antes de finalizar, eu gostaria... eu vou colocar todas as referências aqui no... Deixa eu ver se está gravando rapidinho. Isso mesmo. Antes de finalizar, eu vou deixar todas as referências embaixo, mas eu gostaria de reforçar sobre essa questão que eu disse da simbologia da vida, que a vida se expressa através de símbolos. Eu venho aprendendo muito com uma professora chamada Maria Helena Lúcia Galvão. Ela dá várias palestras, é uma professora e ela tem um canal no YouTube de um grupo que chama Nova Acrópole Brasil. Quem se interessar por esse conhecimento, fica a dica para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado por me acompanharem até aqui. Graças a Deus. Vamos trabalhar. Um abraço a todos.